Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma oportunidade de falar sobre laser terapia e fisioterapia. Temos alguns convidados ilustres hoje, né? Então, o professor Rodrigo, professora Paula. Vamos... Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Enfermeiras, todo mundo entrando. Sei que todo mundo está cansado de live, mas vamos aproveitar, né, para estudar, né, Daiane? Eu levei uma bronca da minha chefe agora há pouco. Tive que ir lá buscar o Rodrigo, que ele estava em outra live. Eu falei, Rodrigo, não vai perder Não a hora. acredito. Da turma da estética. Muito legal. Eu troco a saúde pela estética, fácil. Não, mas eu já estava saindo. Precisa de paciente para ser cobaia lá, não? Então, pior que vai, hein? Pior que vai, mas você é magrinha, você não tem celulite. Não, eu imagino, lógico que não. Sou perfeita, né? Não, celulite, gente. Não dá, duvido. Ninguém tem celulite. Apesar que 95%, o pessoal não sabe, 95% das mulheres têm celulite. 95%? É da mulher, da biologia. Né? E os homens? Gente. Os homens zero celulite. Homem não tem, a não ser que tenha alguma síndrome genética. Bom e ainda saber. Vamos falar de fisioterapia. Cadê a Paulinha? Vamos lá. Paulinha tá vindo. Deixa eu ver se ela já entrou aí, Cássia. Já acionei, ela já tá entrando. Aê, Oi, Paula, Oi, boa noite. Hello. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? tudo bem? Eu tô e vocês? Muito legal Tudo ter ótimo. os dois aqui, né? Os nossos ilustres professors do curso de fisioterapia. Que né? legal. Muito legal. O primeiro curso foi um sucesso, né? O pessoal super amou. E agora a gente está indo para o segundo curso. Mas vamos falar de outras coisas primeiro, né? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre a segunda turma. Eu fiz uma lista de perguntas aqui, mas eu acho que o pessoal também pode perguntar. Entrar no bate-papo aí. Vamos deixar Eu ia aberto. até apresentar, na verdade, né? Porque tem muita gente que está assistindo também ainda não conhece o Rodrigo e a Paula. Eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre a experiência deles, a pequena, grande experiência deles, né? Um mais para a linha pesquisadora, outro mais para a linha clínica. Mas, enfim, como a gente sempre fala, né, Daiane? Laser, pesquisa e clínica, ó. É isso Tem que aí. ser brother, senão esquece. Uma coisa só para citar, né? O grande papel da laser é justamente traduzir tudo que é feito na pesquisa para a clínica e também levar os resultados clínicos para instigar os pesquisadores a provarem, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Né? Quem veio primeiro? Os dois, né? A clínica carrega muita coisa e os pesquisadores vão lá e explicam. E ao contrário também acontece. Olha, gente, isso aqui já é comprovado, vamos divulgar. Um né? fomenta então, o outro, né? Eu acho que isso é com importante. certeza. Um fomenta De mão dada. Então, o nosso papel aí é Pensando que, na traduzir verdade, isso, né? E explicar para o clínico como que ele tem que aplicar nos pacientes o laser. Sim. Eu acho muito bacana porque assim, o laser ele entrou no Brasil diretamente para a clínica, né? E aí essa coisa do mecanismo de ação, do embasamento, veio depois. Eu acho que talvez no Brasil tenha sido um dos primeiros pesquisadores que começou a estudar mecanismo de ação, porque eu venho da farmacologia. Então, eu lembro que eu dei uma palestra no FDA em 2006, no aniversário, foi uma sequência de palestras chamou FDA Centennials. E eu tive a oportunidade de dar uma palestra, a comemoração, acho que de 100 anos da FDA, uma coisa assim, em 2006. E aí, quando eu terminei minha palestra, eu estava trabalhando relativamente pouco tempo, 6 anos, 7 anos com laser, talvez 8, não sei. E aí, quando eu acabei a palestra, eu falei assim, olha, antes de abrir para a pergunta, eu queria perguntar para vocês, para a audiência lá, o que falta para que o laser fosse, naquela época, assim, aprovado de maneira irrestrita nos Estados Unidos. E aí, eles viraram e me responderam assim, nos deu um mecanismo de ação. Aí eu dei uma risada.
né? E eles ficaram super sem Ah, graças. Eles ficaram super sem graças, né? Eu falei assim, por que que ele está rindo, né? E aí eu expliquei, eu falei assim, olha, a aspirina levou 80 anos para determinar o mecanismo de ação e rendeu um prêmio Nobel de Medicina, né? Então, é bem por aí. A gente compete diretamente com a indústria farmacêutica, que é a segunda maior potência econômica do mundo, só perde para a indústria de armas, né, e do tráfico de drogas, que é nossa. ilegal, mas enfim. Né? Vamos falar das Então, drogas lícitas, né? pois é, nos deu o mecanismo de ação, é uma piada, né? Porque assim, e aí, mas assim, a gente não estava estudando o mecanismo de ação, hoje a gente tem muito mais coisa desenvolvida, né? Então, mas os primeiros resultados foram clínicos, assim, os Sim. resultados clínicos, pelo menos no Brasil, lá com o professor Aldo, o Tony Pinheiro, o pessoal da Odonto, que, né, o Carlos de Paula, todo o pessoal, Uhum. resultados que vinham da clínica, né? E aí, Sim, agora a gente está total. fazendo o caminho, vamos dizer, meio que inverso e fazendo esse bate-bola de validar na clínica, fazer mecanismo, fazer estudo clínico, né? Então, hoje tá É muito maravilhoso, legal. porque a gente é por aí, assim. Até Então, falando Muito. sobre farmaco aqui, eu só tô com um resumo aqui da Paula e do Rodrigo, né? O Rodrigo é mestre em farmaco pela Unicamp, né, Rodrigo? Doutor em biologia celular pela Fundação Oswaldo Cruz, fez pós-doutorado na USP e é livre-docente pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp também. sim. E professor visitante de Bergen, na Lorraine, e enfim, está no time da Laser agora para elucidar e dar uma força na questão da fisioterapia, né, Uhum. com vários artigos, até já dando um spoiler, né, Daiane? A gente tem um presentinho para vocês aí falando em artigo. Mas No deixa para final da segura aí na live. live. Deixa No pro final final da da live live. vocês vão. Gente, o Rodrigo, eu tenho que falar um pouco do Rodrigo, né? Ele foi o meu Sim. orientador de doutorado. Ele é o pesquisador brasileiro que mais tem publicação científica super, super, super conceituado fora do Brasil, porque às vezes a gente, no Brasil ninguém conhece, mas fora todo mundo conhece. Então agora ele tá, né, agora tá mais engajado com as mídias, saiu, né, Rodrigo? Agora, graças a Sair do Deus, agora o armário, Rodrigo né? Sair do saiu do armário. armário. É isso aí, Literalmente, né? mas é importante porque a gente tem no Brasil pesquisadores de altíssimo nível e a gente tem que saber Legal. disso, né? Então o Rodrigo ele é um dos pesquisadores que mais tem publicações científicas. Se vocês olharem o Lattes do Rodrigo, vocês vão se arrepiar, né? Eu morro de vergonha perto do meu, né? Sou muito mais clínica, mas acho que cada um também na sua função. Mas é um privilégio ter o Rodrigo entre a gente, né? Um pesquisador assim Eu tô ficando com vergonha. super ótimo, maravilhoso. Não tem que ter vergonha nada, é verdade. E além disso, o Rodrigo é um super parceiro, super amigo, né, Rodrigo? Dá para dar bastante risada, a gente é... Nossa, A isso Day é é minha muito legal. terapeuta. A Day é Não, minha o terapeuta. Rodrigo é meu. Eu gosto um pouco Ai, dessa gente. parte, Todas as vezes que eu fiquei chateado, deprimido, era ela que me botava para cima. Então. Isso é luz, acho que é o laser. É o laser, é o É o laser na laser. veia, né? Mas isso é uma coisa muito legal, né? E o Rodrigo também é super acessível, ele responde os alunos, eu acho isso super bacana num professor, né? E porque na verdade a gente também aprende muito com os alunos, então eu acho que quanto mais acessível, mais a troca acontece. A gente Quanto sempre mais a gente aprende, troca, né? Eu Ah, acho que com a gente certeza. sempre aprende com cada Com aluno, né? certeza. E o Rodrigo, ele Hoje, traz a ciência agora para a gente para a prática clínica, né? E isso é fantástico, né? A gente É o que todo mundo precisa, né? Exatamente. não, e essa exatamente. troca que a gente tem da clínica com a ciência, com a pesquisa, por exemplo, hoje teve uma aluna, ex-aluna, na verdade ela acho que nem fez o curso de estética, mas assim, ela me mandou uma foto hoje que eu falei assim, putz, grila, né? De um efeito da laser terapia para estria, né? E aí Que eu falei assim, show. caramba, manda essa foto para mim, porque assim, eu assim, porra. Então esse é negócio isso, funciona, né? caramba, estria, que é um negócio dificílimo, né? E aí, quando a gente pega um paciente de fibromialgia que está respondendo, e aí o cara que está lá na linha de frente dá esse retorno para a gente, assim, pô, funcionou, o paciente está bem, nossa, essa é a...
Eu lembro quando eu estava na USP, né? Para quem não está vendo aí, eu fui professor da USP há 11 anos e pedi demissão em 2015 e tal, por motivos particulares. E assim, eu sempre achei que muitas vezes a universidade pública ela peca, não todas, claro, tem lógico, lugares Sim. maravilhosos, mas que às vezes a falta dessa coisa da extensão, né, que é a continuidade. A gente está ali no laboratório fazendo pesquisa, eu preciso ver que aquele trabalho que eu estou fazendo está ajudando alguém. Né? Não, vai chegar na ponta final, né? Que a ponta final é o paciente. Então, hoje eu estou tendo isso, sabe, com esse movimento, com vocês aqui na Laser, com o movimento do Ciência na Rede, porque assim, existe um abismo entre o que a gente publica de artigo todo dia nas bases de dados científicas com o que chega no profissional clínico. Então, esse tipo de coisa que a gente faz aqui, as lives, assim, a gente tem que reconhecer que a pandemia acabou sendo, nesse sentido, altamente inclusiva, porque a gente está falando hoje para a gente que está nos Estados Unidos, para a gente que está na Europa, para a gente que está no Nordeste, para a gente que está... Entendeu? Então, a gente consegue levar isso daí para o mundo, né? Isso rompeu barreiras, porque as pessoas tinham muito preconceito com o online, preconceito com o remoto, o EAD, etc. E hoje né, isso mostrou que é possível fazer coisa de qualidade, como os cursos que a gente tem aqui, e inclusive online, né, e remoto ou gravado, ou de várias maneiras. Então maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho uma aluna de mestrado hoje que mora em Miami e está fazendo mestrado comigo. Né? Eu tenho um outro menino da Filadélfia, eu tenho uma menina de Londres, tenho uma menina da Áustria. Aqui na Laser também. O problema são os webinários, né? No curso de Lib tem uma aluna nossa. Tem uma aluna nossa na Alemanha. É o fuso horário. Uma brasileira na Alemanha. Teve um dia que era 3h30 da manhã. E nós estávamos discutindo, ela falou, olha, valeu a madrugada. Nossa, a gente precisa mudar o horário do webinário. O horário de inverno, acho que está com 5 horas de diferença. Aí é cruel, né? Super. Cruel. Mas é isso aí, ainda bem que fica gravado também, né? Mas a participação ao vivo faz a diferença. Então os alunos estão acabando assistindo, mesmo na madruga, faz parte. Se esforçam, né, para assistir. Vamos passar. A Paula estava falando, né, agora há pouco, que vocês vão apresentar a Paula também, mas que eu sou fã também de toda essa parte das feridas, do pós-cirúrgico, etc. E eu estava falando assim, cara, essa parte de reparo tecidual, nós estamos fazendo 51 anos de pesquisa com isso, né? 51 anos, desde 1970, o reparo tecidual, se existe alguma coisa que tem comprovação científica, o reparo, né, a ferida ou a cicatrização, eu gosto de falar reparo, né? E ainda não tem o seu devido reconhecimento, né, Rodrigo? Porque eu faço parte de um grupo, né, do Instituto Mariana Altomar, é uma físio aí que encabeça um grupo de fisioterapeutas especialistas em reabilitação e cirurgia plástica. Ela estava num evento de médicos em Búzios, né? Então, onde tinha o presidente da SBCP, e ela escreveu no nosso grupo assim, gente, eles estão falando de necrose sem citar fotobiomodulação. Então, assim, como assim, né? O quanto a gente pode beneficiar o cirurgião plástico na prevenção e no tratamento dessas complicações, e a maioria não sabe, né? Mas agora ela vem conseguindo isso junto aos cirurgiões, e se Deus quiser a gente vai conseguir dar aula para os residentes para poder mostrar para eles, olha, a gente tem recursos valiosíssimos que podem, assim, mudar o curso da cirurgia plástica, né? Não só da plástica, né? Mas essa é a minha grande área de atuação. E eles têm muito medo de laser, né? Morre de medo. Porque queima. E não conhece. E outra coisa, né, gente? Eu acho que ainda falta o fisioterapeuta, né? Sou fisioterapeuta, então falo aqui pela minha classe. Falta conhecer o recurso, né? Então, eu recebi semana passada no consultório uma complicação
E ela falou, a fisioterapeuta que eu estava indo fazia laser no umbigo dela, teve uma deiscência. Eu falei, fazia. Eu só pergunto assim, quanto tempo ela fazia? Olha, eu acho que ela ficava mais de 5 minutos fazendo luz no meu umbigo. Gente, 5 minutos no umbigo, né? Pelo que eu entendi, era um laser da DMC, que tem uma irradiância altíssima. Você imagina? Sim. Então, assim, isso daí, aí, assim, o recurso não funciona? Não, o que não funciona é a pecinha que está atrás dele, né? É a peça que está atrás. Até levantando a lebre aqui, gente, a gente fez um post, né, sobre a live de hoje, e até teve alguns comentários, sim, acho que a live, assim, a vida como ela é, falaram, mas laser não funciona para físio. Então, laser, já caí nessa história de ter dor e o laser não funcionar. Então, é muito complicado, porque a questão da menina dos olhos mesmo é o que a Daiane fala, o que o Rodrigo fala, que é a questão da dosimetria. Não adianta ter o aparelho. Ter o aparelho é você ter uma Mercedes e não saber dirigir, Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu falo assim, como a gente está falando de Albert Einstein, né? Tem aquela coisa, né, de que ele também teria falado que existem duas coisas infinitas que ele conhecia, que era o universo e a ignorância humana. Mas a primeira que era o universo, ele ainda tinha dúvidas se era infinito ou não, mas a segunda ele não tinha dúvida. Então, mas enfim, é isso, a ignorância. E até a ignorância, a gente pode até pensar se é em qual sentido de ignorância, mas é uma verdade. Né? As pessoas... tem uma teoria, que a teoria de sistemas que vem da cibernética, aplicada em biologia, etc., ela fala assim, que quantos mais elementos você coloca num sistema, mais ele se torna resistente à informação nova. Então, o que acontece, né? Isso é aplicado em ecologia, é aplicado em várias coisas, mas ela vem da cibernética. Então, quanto mais ligações você tem dentro daquele sistema, mais ele fica resistente. Então, as pessoas acabam... Aí você tem o lobby farmacêutico, que para o médico ele é fortíssimo, né? E todo mundo babou aqui. Então, o lobby farmacêutico, ele porque travou aqui... Travou e voltou. É fortíssimo, não dá para competir. É absurdo. Os caras, eles batem pesado, né? A indústria farmacêutica chega em cima do médico assediando forte. Então, agora, quando tem complicação, né, Paulinha? Quando a coisa já perdeu tudo, já necrosou, deu decência. Então agora mas é um problema, né? É um problema, porque acaba virando o último recurso. O último recurso. Exato. E a gente tem que fazer milagre. Né? Pois é. E ele pode ser a prevenção. Vou falar um pouquinho da Paula aqui. Como eu já apresentei o Rodrigo, né? A Paula tem mestrado em Ciências da Saúde no Departamento de Cirurgia Vascular da Unifesp. É docente do Instituto Mariane Altomari, que ela acabou de citar. Autora de vários capítulos. E o que eu acho bem legal é realmente há mais de 15 anos a Paula, ela se especializa e ela atua, no pós-operatório de cirurgia plástica. Então, Paula, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual que é o diferencial que você teve nessa sua área de atuação, né? Para as 80 pessoas que estão nos assistindo aqui, são fisioterapeutas, qual é o diferencial que você consegue, como fisioterapeuta, promover, né, para a ponta final, que é o paciente? Qual que é o seu diferencial aí e o que você consegue dar de informação para esse pessoal físico que está nos assistindo? Na verdade, a minha busca por conhecimento pela fotobiomodulação foi por conta das complicações, né? Então, eu me deparava com muitas complicações, eu comprei um equipamento e não sabia usar. Então, eu não tinha bons resultados. E aí, eu comecei a estudar a fundo o recurso, né? E aí, eu fui procurando inúmeros cursos. E assim, eu achei muito bacana um post que a Daiane colocou. Escute vários professores. Eu acho isso bárbaro, porque principalmente na fotobio. Porque a gente tem que ter um conhecimento aí de química, a gente tem que ter conhecimento de física.
Então, assim, Sim. é importante você escutar vários professores, porque as pecinhas do quebra-cabeça, elas vão se encaixando e você consegue moldar aquele conhecimento sobre o recurso que você tem, né? Então, isso é muito legal. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer vários cursos. E aí, junto ao Instituto da Mariane Altomari, ela falou, Paulinho, eu quero que você estude este recurso para a gente poder falar para os nossos colegas sobre a fotobio na cirurgia plástica. E aí eu comecei a levantar e estudar, e daí a gente vê que não é só na complicação que a gente pode tratar. A gente pode tratar efetivamente na prevenção, né? Tem que prevenir a complicação, né? Exatamente. Só que a nossa atuação tem que ser o mais precoce possível para que isso aconteça, né? E assim, ainda a gente se esbarra no encaminhamento médico e na parceria médica ainda, porque muitos médicos não conhecem, tem uma certa ressalva, né? Justamente por não conhecerem. E eles barram mesmo, né? Eles falam, olha, não pode aplicar, só depois. Sim. E outra coisa, pode, né? Mas aí depois não tem tanto efeito clínico, né? Exatamente. O processo inflamatório toma proporções que se eu não atuar rápido, eu vou ter dificuldades depois. Então, por que eu tenho que dar um edema para o paciente? Por que eu tenho que dar um hematoma? Se eu consigo prevenir, né? Por que ele tem que ficar tão ruim no pós-operatório? Tão ruim para chegar. Exato. Só que aí a gente se esbarra também na falta de conhecimento do profissional de não saber a escolha de um parâmetro adequado em diversas situações, e aí você denegrir um recurso que é altamente eficaz porque o terapeuta, o fisioterapeuta não sabe, não entende sobre o recurso, né? Então, eu acho que isso a gente tem que, como escola de formação em profissionais que vão operar um equipamento, isso é muito importante. A gente dá respaldo, dá conhecimento para eles saberem operar de uma maneira adequada, porque senão a gente não vai ter efeito e muitas vezes as doses altas eu posso ter efeito inibitório e aí eu posso até prejudicar uma cicatrização de uma ferida, por exemplo, né? E aí vem o marketing negativo. Não usou funciona. A dose certa, não funcionou. Não é que não funciona, é que você está na dose errado. E daí, né, se você não souber usar a dosimetria de uma forma correta, você vai ter um marketing negativo e para todos nós, fisioterapeutas, né? Sim. E de um recurso de grande valia aí, né, pra gente. Eu atuo não só na cirurgia plástica, mas hoje em dia eu atuo também na vascular, com feridas crônicas. Então, assim, são feridas de anos que você consegue fechar, né? E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ô, Paula, e qual que foi a sua curva não curva de aprendizado, mas a sua curva de inserção dentro do mercado da fisioterapia com laser? O que você fez? Você fez trabalho voluntário? Você fez alguns casos e o pessoal já começou acreditando em você? Não, mostrei resultado, qual que é a dica né? aí? Eu acho que foi mostrando resultado. Eu acho que eu teve alguns casos de necrose que eu acompanhei em cirurgia plástica e que o resultado foi bárbaro, assim. E a médica, ela chegou para a paciente e falou, olha, se não fosse a atuação certeira da Paula, você tinha perdido a prótese, teria ido para o explante. Então, assim, isso daí, quando você estuda e você consegue, você vê o resultado, né, a resposta clínica, e aí isso te dá mais vontade de querer conhecer mais o recurso, né? Então, eu acho que essa foi a grande virada de chave aí, foi mostrar resultado, principalmente nas complicações. Para ir adquirindo confiança. Sim, Rodrigo. E às vezes eu falo assim, outro dia eu estava assistindo uma palestra, o próprio profissional, às vezes, tem, inclusive profissionais que são professores de universidades, supostamente, bom, vou amenizar aqui, porque às vezes assim... Filtra aí. Pesquisadores, porque sabe que eu sou meio, chuto a canela, sou meio curto e grosso, mas assim... E aí as pessoas às vezes falam coisas, né? Tipo, eu estava falando sobre... Né, não era eu que estava falando, então eu estava assistindo sobre osteoartrite, por exemplo. Não temos estudos. Como não temos? Eu tenho pelo menos 8 estudos com osteoartrite de joelho,
A gente publicou, inclusive, uma revisão sistemática no British Medical Journal, agora em 2019, com resultados maravilhosos de estudos no mundo inteiro de osteoartrite de joelho. Então, às vezes, o próprio profissional, ele joga contra, porque não tem informação, ou não sabe buscar, ou não conhece, né? Então, o desconhecimento, antigamente eu pensava que tudo era incompetência, agora eu vejo que muita coisa é desconhecimento mesmo, né? Então, assim, não dá. E aí, é o que a Paula falou, o problema da pecinha que está atrás, por desconhecimento, né, acaba se negando a entender 50 anos de pesquisa, a usar ou buscar uma atuação mais científica. A atuação científica, ela gera, eu sempre falo, o conhecimento gera autonomia, segurança e liberdade. Tá? Então, Sim. porque e ele já foi testado. Se já foi testado, você atua, como você falou, a sua curva de aprendizado vai encurtar muito, você já vai usar a dose correta. Então, precisa aprender com esses cursos, tipo que a gente está colocando, a trabalhar com embasamento científico. Sim. É para isso que a pesquisa serve, né? Então, é o que a gente tem tentado levar, o pessoal que está assistindo aqui, é isso, né? Porque se você já vai usar uma coisa que já foi testada e validada cientificamente, você não vai precisar ficar fazendo, né? E aí você pode também tirar as dúvidas com a gente, porque senão você vai levar uma propaganda negativa ou então vai esperar chegar numa situação que é difícil. O cara já tentou... Olha, eu já vi paciente, gente, que até como é que se diz? Centro de Umbanda, o cara foi antes de procurar o tratamento. Né? E aí depois... Último recurso mesmo, né? Teve uma que era esposa de médico, e aí ela falou assim, aí começamos a fazer o tratamento com laser, aí ela melhorou, mas ela tinha ido numa benzedeira também, e aí ela estava falando, essa benzedeira é ótima. Porra! Né? Caramba, ela já tinha feito tudo. E aí ela começou a fazer o tratamento com laser e a benzedeira era ótima. Ah, pelo amor de Deus. Não dá, né? É o que a gente passa hoje. Então é por isso que eu faço que a ignorância ela é infinita, né? Eu concordo com o Albert Einstein. E aí por isso, gente, tem que tirar o véu da ignorância. Tem que estudar, tem que usar a ciência, tem que vir fazer com quem está aqui passando a vida inteira estudando e fazendo pesquisa com isso, que somos nós aqui. Entendeu? A gente se dedica a vida inteira a fazer pesquisa para poder trazer para as pessoas isso, né? Então, eu não sei se eu estou sendo muito incisivo, gente, desculpa, mas assim... Não. Quem não certo. me conhece ainda, né, sabe que às vezes eu me empolgo. Então... Não é, Rodrigo? Tem coisas que a gente se revolta mesmo. É revoltante, falou a tudo, gente se falou a palavra certa. revolta. Quando eu recebo no consultório, principalmente as complicações que são geradas pelo meus colegas por desconhecimento de toda a fisiologia do reparo tecidual, e calcule se ele não conhece nem a fisiologia do reparo tecidual, você acha que ele entende sobre o recurso que ele está usando? Muito menos, né? Senão ele não usaria. Então, assim, é revoltante. Outro dia eu estava falando, esses dias eu tenho saído da clínica muito revoltada de várias complicações que eu tenho pego, sabe? Eu falo, não é possível. E aí, mas isso me dá mais vontade de querer ser continuar. E de ser professora, para poder disseminar o conhecimento adequado, né? E de me juntar a colegas que fazem isso de uma maneira ética e correta, porque realmente é difícil. E revolta. Eu entendo, Rodrigo, eu entendo, é revoltante. E na universidade, especialmente o profissional de fisioterapia, ele tem, eu coordenei muitos anos graduação de fisioterapia, então, assim, eu sei que, por exemplo, o cara faz uma disciplina de eletrofototermoterapia, onde talvez ele tenha 2 aulas de laser, se tiver isso tudo. Então... E aí o cara vai lá e passa uma receita de bolo para o aluno. Sim. Sim. Né? Faz aí 3 joules e pronto. Então, eu sei que, olha, tem um lugar que eu recebo várias alunas que o professor manda usar 4 joules para tudo. Para tudo. Cabalístico. 4 joules para tudo. Aí vem a aluna com umas deiscências, ferida aguda, gente. Laser com uma irradiância altíssima, canetinha.
Põe 4 joules põe 4 joules e irradia aquela ferida. E aí, sabe, fica difícil, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Paulinha. Nos casos que você já atendeu, né, de pós-operatório de cirurgia plástica, você já viu alguma situação que o paciente não gostou, que o laser fez algum mal, ou que você viu que o laser não funcionou? Porque tem gente que fala, o laser não funciona. Eu falei, gente, eu não sei se eu sempre acerto a dosimetria, eu nunca vi um resultado ruim, né? Não é uma coisa, mesmo que você erre um pouco, depois de alguns dias parece que já tá tudo... Qual que é a sua experiência nesse quesito? Assim, você já teve um resultado assim que você falou, não, aqui o laser não é indicado? É complicado, né? Mas você já teve alguma coisa assim? Não, porque assim, ó, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tecidos infectados num primeiro momento, e eu acho que isso, conhecimento da avaliação é crucial, então eu nunca me deparei com isso. A única coisa é que eu fico frustradíssima quando vem casos de sofrimento tecidual muito tardio, né? E que aí, se eu for, eu tenho que pegar logo no início. Esse paciente vem num PO4, PO5, eu não consigo mais salvar aquele retalho. O laser não é milagre, né? Não, aí eu me sinto frustrada. Só nesse sentido, porque eu acho que quando a gente usa a dose correta, a paciente evolui muito rápido, sabe? É muito legal. Eu já peguei assim... Eu tenho 18 anos quase de cirurgia plástica, né? Então, eu já acompanhei deiscências terríveis que levavam 5, 6 meses para fechar, principalmente de abdominoplastia. E teve uma em especial que foi uma deiscência, uma necrose bem significativa, e que em 2 meses, com laser, ela fechou, né? Então, assim... Ai, que beleza. Então, isso, a médica todas as vezes precisou intervir, fazer reaproximação, né, dos bordos, e ele não segura, né, porque aí é uma cicatrização por terceira intenção, então o fio de sutura não segura os bordos, ele rompe, né, ele não consegue. Então, assim, essas pacientes, foram, não fechava, e eu não dominava, né, eu não tinha o laser, quando eu não dominava a dosimetria. Agora, quando eu dominei a dosimetria, foi muito legal, né? Então, ninguém te segurou mais, né, Paulinha? Não. Ô, Paulinha, e ao mesmo tempo, né, que você atende esses pacientes que, na verdade, buscam por uma solução estética e saem arrasados, complicados, piores do que estavam. Então, eu acho que existe também aí uma questão emocional muito forte, né? Muito! Será que esse argumento, né, de, eu vou fazer uma cirurgia plástica para ficar melhor... Não é um super argumento para a gente já incluir o laser e falar assim, olha, para você garantir o seu resultado estético, já faz o laser desde o começo, né? E próprio para o cirurgião mesmo, porque se a gente se decepciona, vocês imaginem o cirurgião, né? Sim, exatamente. Um trabalho lindo e o tecido piorou. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para qualquer aluno, né? Eu sempre falo assim que você pode ser o melhor profissional de saúde que você... Né? Pensa um cirurgião plástico. Ele é excelente, ele tem uma técnica ótima, ele tem uma mão ótima. Só que o resultado clínico dele depende do paciente, da resposta clínica do paciente, da imunidade do paciente, como ele responde ao tecido. E quando a gente faz o laser, a gente está colocando energia no paciente e melhorando, então... a resposta. Então, olha que interessante. Você vai associar a resposta do paciente, melhorar com aquilo que você já é ótimo. Então, é uma coisa assim, eu também me revolto como que os médicos, os cirurgiões plásticos ainda não viram isso, não perceberam a importância. A gente fala, né, que a tríade, né, é o paciente, o médico e o fisioterapeuta que vai reabilitar aquele paciente. Então, todo mundo tem que estar engrenado, né, ali para a gente ter sucesso terapêutico. Então, quando isso existe, é muito legal. Quando você está junto de um cirurgião e você oferece esse serviço preventivamente, e mesmo que você se depare aí, infelizmente, com uma complicação, as coisas fluem, entendeu? Você vai, esse paciente vai, mesmo com complicação, ele vai reabilitar muito mais rápido do que se ele tiver num serviço que não tem qualificação nenhuma para estar conduzindo, né? É um serviço, é um trabalho de formiguinha, né, Paula? Eu sei que a gente tem o meio copo vazio, mas tem o meio copo cheio também, né?
Sim, eu acho que a gente vai caminhando devagarzinho. A gente vem conseguindo isso junto aos cirurgiões e cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, só a gente precisa realmente estar aí dando respaldo, né? Trabalhando fortemente no conhecimento, né? Na formação deste profissional para que ele execute esse trabalho com qualidade, né? Para a gente Sim. não aí ter descrédito de um recurso que é muito bacana, né? Que é muito bom. Não, total. Vamos falar um pouquinho, Rodrigo, sobre aplicações, né, na fisioterapia. Vamos listar aí algumas áreas que a gente pode indicar a laser terapia? Que tal? Caraca. Músculo esquelético, você estava vendo os artigos do Rodrigo, né, Rodrigo? Muito bacanas. Olha, Vamos listar. Então, A vamos lista lá. é grande agora, hein? Vamos fazer pois um é. brainstorm de casos, de situações clínicas que a gente conhece? Eu acho que assim, todas as tendinites, né? Todas as articulares, as osteoartrites, então você pode trabalhar. Existe uma certa controvérsia com dor lombar crônica, mas é porque tem, e na minha opinião, porque tem alguns estudos que não foram metodologicamente adequados, mas na experiência que a gente tem na universidade funciona assim. Fibromialgia a gente associa ao tratamento dos pontos com o ILIB e o resultado é fantástico. Sim. Né? Então, Bacana. o ILIB com os pontos trigger, os pontos gatilho e o ILIB. Que mais? Dor cervical. Esporte, recuperação de atletas. Sim, isso. A fadiga, né? Traumas. Fadiga muscular. Fadiga muscular, eu falo para vocês, assim, o primeiro trabalho na literatura científica mundial de fadiga muscular foi meu. Então, a gente publicou no Journal Applied Physiology com o retardo da fadiga muscular e a diminuição da lesão. Microlesões, com dosagem de creatina quinase, com toda a parte, né? Com remoção de lactato. Então, a gente fala assim, depende do que você quer. Né? Tudo depende. Então, por isso você tem que aprender a usar. Se você quer retardar a fadiga, você vai fazer antes. Se você quer recuperar mais rápido, você vai fazer depois. Então, na verdade, você pode fazer nos dois, só antes e depois. Sim. Inclusive, eu estava num congresso, numa palestra nos Estados Unidos, e quando entrou um pessoal do Comitê Olímpico Internacional e fez perguntas, mas isso pode ser doping? E a gente até teve uma discussão boa. Depois foi colocado que não, que o laser não atende os 3, 4 pré-requisitos lá para ser doping. Então, não é considerado doping. Então, você pode fazer antes da atividade física, especialmente de maior duração, né, de longa duração, de endurance, vamos dizer assim, com retardo de fadiga muscular, porque você melhora a remoção de metabólitos e você impede a acidificação de junção neuromuscular. Né? E na recuperação, também pós-exercício, porque você acelera muito a remoção de lactato. E, inclusive, aí tem umas coisas interessantes. A fototerapia, ou a fotobiomodulação, né, vamos falar assim, ela é melhor. As pessoas não sabem, o pessoal da área de esporte não sabe, né, porque também não tem acesso a essas coisas, mas a fotobiomodulação, comprovadamente, ela é melhor, por exemplo, do que a banheira de imersão de gelo. Então, você não precisa submeter o atleta àquele sofrimento horroroso de ficar numa piscina de gelo após o exercício para recuperar, basta você fazer laser. Então, isso já está documentado, tem pesquisa, tá? E algumas coisas interessantes também, que eu sempre falo, sobre combinação de tratamentos, que é importante, né? Cuidado ao combinar vários tratamentos, né? Vários agentes físicos. Por exemplo, que é o exemplo que eu dou, com relação ao laser e ao gelo. Né? Então, nós fizemos alguns trabalhos demonstrando que se você primeiro fizer o laser, depois fizer o gelo, você acaba bloqueando os efeitos do laser. Então, se você quiser fazer gelo, você pode fazer, não tem problema. Então, o fisioterapeuta, ele é muito, isso já está tão consolidado na mente do fisioterapeuta, que ele quer fazer gelo. Então, faz o bendito gelo. Faz o gelo, não tem problema. Mas faz o laser depois do gelo, porque senão você vai bloquear os efeitos do laser. Entendeu? Porque a ordem importa, tá? O gelo, se você fizer o primeiro laser e depois encher de gelo,
você vai bloquear os efeitos do laser. Tá? Então assim, as lesões musculares, obviamente, a gente já trabalha lesão por estiramento, lesão por contusão, pode fazer toda a parte, né? Porque as pessoas precisam entender que as pessoas às vezes me perguntam, gente, assim, Rodrigo, mas o laser serve para tudo? Não. Ele é fantástico, especialmente quando você tem componentes inflamatórios, né? O problema, ou a grande diferença, é que toda doença é um desequilíbrio. O desequilíbrio ele acaba expressando uma resposta inflamatória. Tá? Então, mesmo doenças que a gente não conhecia, hoje a gente conhece que tem componentes inflamatórios importantes. E fatores coisas fisiológicas também. Então, quando você fala de envelhecimento, quando você fala de climatério, quando você fala, por exemplo, envelhecimento, climatério, obesidade, quando você fala de aterosclerose, são doenças que têm componentes inflamatórios importantes. Então, a noção de agressão da inflamação, ela mudou. Hoje ela transcende aquilo que a gente entendia como um entorse de tornozelo ou uma doença articular ou uma pancada, uma contusão. Não, hoje a gente entende isso, que, olha, vou falar assim, saiu um artigo maravilhoso no Proceedings of National Academy of Science, o PNAS, né? Academy of Science, que é uma das melhores revistas médicas do mundo, no final de 2020, demonstrou que a osteoartrite conseguiu demonstrar uma relação de causalidade de osteoartrite com obesidade do ponto de vista inflamatório, não por sobrepeso nem sobrecarga, mas sim pelas citocinas, as chamadas adipocinas, produzidas no tecido adiposo e que afetam diretamente a articulação. Então, não é uma questão de sobrepeso, é uma questão de mediadores inflamatórios produzidos no tecido adiposo que afetam a articulação. Sim. Então, eu falo assim, a laser terapia é fantástica onde tem inflamação. Então, não é garrafada do baiano raizeiro, né? É porque ali você tem um componente inflamatório importante que é tratável com a fotobiomodulação. Entendeu? E aí, com todo o reparo tecidual, acaba sendo, né, se você acelera a resolução do processo inflamatório, sim, é diferente do que inibir. Então, se você está tratando a resolução do processo, você vai ter um reparo muito melhor, obviamente, né? Então, o laser, de alguma maneira, é uma energia que ela eu não vou nem falar energia vital, né, mas assim, uma energia que é aproveitada de forma muito interessante pelo corpo e, de alguma maneira, ela direciona, né, ela supre o corpo por um aspecto de resolução. Isso é fantástico, né? Então, pessoal, então a Mila está perguntando muito sobre Guillain-Barré, né? Eu acho que ela já insistiu aqui na pergunta. Na verdade, Mila, eu conheço um case report de laser terapia sistêmica num paciente de Guillain-Barré. Se você quiser, eu posso te enviar esse artigo. Acho que era de 2019. Então, eu só tenho conhecimento sobre a laser terapia sistêmica em Guillain-Barré. Eu não tenho um artigo sobre laser terapia local, até porque tem a ver com o sistema imunológico, né? Então, acho que com certeza o mais indicado aí para Guillain-Barré é a laser terapia sistêmica. Se você quiser, você pode me mandar um e-mail, dai@laser.com.br, que eu vou colocar aqui nas mensagens. Coloca nas mensagens. Eu te envio esse artigo, tá? dai@laser. E aí, acho que... Eu ia falar a mesma coisa, que eu também não conheço nenhum estudo clínico com Guillain-Barré, mas de acordo com, pelo menos, a fisiopatologia, eu também imaginava, sim, eu não conheço esse relato de caso. Posso te mandar. Mas também imaginava que o ILIB seria indicado, né, pelo equilíbrio aí do sistema imune e tal. Tem muito artigo de ILIB, gente, que não está no PubMed. E sim, aí a gente acaba, né, tendo... O pessoal, não achei artigo. Eu falei, gente, você não procurou direito, porque tá cheio de artigo, né? Tá cheio de fontes diferentes de artigos. Até
Recentemente, a gente fez uma conferência com um pesquisador russo, diretamente de Moscou, né? A gente trocou uma ideia lá com o Vladimir, e ele mandou 5 artigos de Lib que, tipo, impossível pegar pelo PubMed, e que, inclusive, um falando do Lib no Covid, 51 pacientes com resultados fantásticos, né? Então, acho que a gente vai chegar, né, na aplicação bem já estabelecida daqui a pouco. A gente está se preparando, né, para... Acho que a pesquisa com fotobiomodulação ainda ela tá... Parece que tá muito longe, mas está bem perto da coisa virar, né? Dos profissionais aceitarem, usarem, experimentarem. A gente adora atender médico, né? Pelo menos eu gosto de pegar paciente na odontologia médico, porque quando a gente faz uma... né, volta ao paladar, melhora a nevralgia do trigêmeo, melhora a paralisia facial, você fala assim, nossa, parece mágico. Não, é laser, é fotobiomodulação. Funciona, então, é energia. É muito legal. Muito Pessoal, bom. falando em artigo, né, como a gente já está aqui com 10 minutos para finalizar, se vocês entrarem na bio do Etcha Laser Cursos, né, do Insta, que vocês estão assistindo aqui a nossa live, a gente preparou com muito carinho para vocês um PDF que tem os artigos do professor Rodrigo e, melhor ainda, gente, os artigos, os abstracts estão traduzidos, né? Porque todo mundo fala, né? Todo mundo que entende inglês, né? Daí a gente falou, não, então vamos pegar e traduzir esses abstracts. Não sei se vai passar pelo crivo do Rodrigo. Ó, minha filha, madrugada aqui, ó. Muito bom. Então, para quem quiser, consegue fazer o download dos abstracts do Rodrigo e de outros artigos, principalmente da área de músculo-esquelética, aí na bio do nosso Insta. Porque daí dá para o pessoal ter noção, né? Porque a gente está tendo um bate-papo aqui informal, apresentando os professores do curso, né? Que vai ser dia 15 e 16 de junho agora, já está super pertinho. Mas é para vocês saberem que a gente está trabalhando aqui com o pessoal de peso, literalmente, né? E que está tudo muito embasado, né? Não entendi esse negócio do pessoal de peso. Nada pessoal. Eu estou que da turminha aqui de nós. Agora eu fiquei mal. Não, brincadeira, viu, gente? Desculpa. Então eu quero fazer uma propaganda do meu canal no YouTube. Claro, vai. Gente, quem quiser também, ó, eu tenho um canal lá no YouTube, chama Professor Dr. Rodrigo Lopes Martins, né? A gente chegou à incrível marca de 1000 seguidores essa semana. Que legal. Eu falo assim, para assistir besteira, nego fazendo palhaçada no YouTube, tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, né? Mas para assistir, para ver coisa de ciência, a gente suou para chegar em 1000 seguidores. Sim. Então chama professor Dr. Rodrigo Lopes Martins. Eu estou colocando principalmente material voltado para a estética, né? Futuramente eu vou começar a colocar também a parte musculoesquelética, tá? Então, quem quiser seguir lá e se inscrever no meu lá, me seguir no Insta também, que é @rodrigomartins.phd, né? Eu vou ficar muito feliz e a gente manter contato. Pode mandar direct também sobre todos os assuntos de fotobiomodulação, que eu respondo tudo também, tudo que eu sei, viu, gente? Porque o que eu não sei, eu falo eu não sei, tá? Então, esse é um compromisso meu. Eu sou vamos dizer assim, eu sou adepto lá da questão do Pequeno Príncipe, que você é responsável por aquilo que cativa. Aquilo que cativas. Então, a gente que está aqui fazendo esse movimento, a gente tem responsabilidade com os seguidores, né? E com o pessoal que está aqui assistindo a gente. Então, se eu não sei, eu não enrolo, eu falo não sei, vou dar uma olhada para ver, tá? Então, e aí agradeço a oportunidade de participar do grupo aqui da DAI, da Cássia, né? Eu falo a DAI porque ela foi minha orientada de doutorado. Na verdade não tenho ciúmes, não, pode ficar tranquilo. No laboratório. É porque eu chamei ela para fazer o doutorado comigo, mas ela já tinha acertado com a compromisso. Né? E ela não quis, mas ela acabou indo lá para o laboratório. Então, desde aquela época que a gente tem amizade aí, e a Cássia agora com todo esse movimento aí da Laser também, que é fantástico no Brasil. E aí eu tenho uma coisa que eu admiro muito, que elas sempre falam, né? É essa questão dos professores, porque tem outros, né? Tem outro dia eu vi o movimento da Marina na Odonto,
tem o Gustavo também com a Vânia, né, Balaguer lá, tá? E tem espaço para todo mundo, porque eu acho que está todo mundo tentando fazer um trabalho sério. Então, isso é muito bacana. Então, né, estamos aí. É isso. Pessoal, Rodrigo, escreve depois aqui no bate-papo o seu canal do Insta. Do Insta. Pessoal, tem mais um presentinho para quem ficou no final aqui da nossa live. Eu tô colocando aqui o WhatsApp do nosso comercial. E quem quiser aí um desconto no curso, valendo até amanhã, manda lá uma mensagem no WhatsApp, fale com a Heloíse. E a gente tem um presentinho aí para quem entrar em contato e se inscrever até amanhã no curso de fisioterapia. E falando nisso, né, pessoal, o curso de fisioterapia ele tem outros professores participantes. Tem a Cláudia, que trabalha sobre saúde da mulher. Então, vaginismo, patologias. A gente não elencou, né, as diversas. O Rodrigo elencou ali a parte, mas a gente tem a fotobio em todas as áreas da físio. Né? Na verdade, o físio é o mais preparado, né, para fazer fotobiomodulação. Tem o professor Ricardo também, com uma parte bem clínica, prática, com protocolos, muito bacana. Tem o Guerra da Brafito. Isso. O Guerra ele é membro atuante aí da Brafito, né? Da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Então, ele é um nome de peso aí na nossa área, né? Ele está junto aí professores muito renomados. E a Cláudia, né? A Cláudia aqui na Unicamp. Na área de saúde da mulher também. Ela arrasa. É referência. Sim. A Patrícia, esposa do... Também a gente Rodrigo. aborda cicatrização de feridas no curso. Exato. Então, é um curso de peso, viu, Rodrigo? De peso, ser sim. Literal. E eu e a Cássia no suporte básico, né, Cássia? E a Cássia abordando bastante terapia fotodinâmica. Eu entro aí um pouquinho na parte básica de dosimetria e mecanismo de ação. De mecanismo. Então, é uma área bem, bem legal. E acho que quem faz o curso adora, né? E fica tudo gravado. Agora com a pandemia, né, gente? Você assiste ao vivo, tira dúvidas, assiste de novo a gravação, participa de webinário. Agora não tem mais como não aprender, né? E aí na clínica ainda consegue, né, volta a praticar e fica cada vez melhor. Então é muito bacana. E essa parte ao vivo também é legal, né? Eu acho que você estar ao vivo, o aluno poder ver a gente aplicando alguns casos clínicos que a gente traz, né? Sim, a gente faz a aplicação em pacientes mesmo, né, gente? Então a gente sai da teoria do slidezinho, a gente está lá com diversos equipamentos, não somos fechados para nenhuma marca de equipamento. Então a gente consegue demonstrar com diversos equipamentos, seja single probe, seja cluster, seja laser, seja LED, e demonstrando mesmo, né, dando close lá em qual ângulo que o laser tem que ficar, o que você tem que apertar, qual raciocínio que você tem que seguir. Eu acho que isso que é o bacana, né? Ter o embasamento e daí na hora, meu paciente está lá na maca, e agora o que eu faço? A gente consegue navegar bem aí nos dois. Exato. Isso aí, gente. Então, quem quer o desconto, vai lá no WhatsApp, manda uma mensagem para a Heloíse que ela vai falar qual que é o valor do desconto, que aliás é muito bom. Quem precisar do artigo, manda para a gente o e-mail. Lá na link da bio também tem o PDF dos artigos científicos traduzidos do laser na fisioterapia. Então tem bastante conteúdo aí para vocês, tá bom? Legal. Então é isso, gente. Queria agradecer aqui o Rodrigo, né, Rodrigo? Despender essa 1 hora com a gente, a Paula também, né? Eu que agradeço. O outro estava na live, a Paula estava trabalhando, a Daiane também estava na aula. Eu também estava atendendo. É isso aí. Mas o importante é a gente se reunir e tentar ser essa sementinha de luz aí, né, de conhecimento, se ajudar, com certeza. Ajudar a ponta final para mim. Eu acho que é ajudar o paciente que é a ponta final. Sim, beneficiar o paciente. Isso é o mais bonito de tudo, né? É o mais bacana. É isso aí. E, pessoal, muita luz, então, para todos. E quem ainda não está convencido, vai ser paciente. Experimente. E aí não tem jeito. Lê os artigos, vai ser paciente. Mas sinta na pele os benefícios, né? Eu acho que eu sempre falo isso para os alunos. Isso aí, gente. Sensacional. Então, até a próxima. Meninas, obrigada, obrigada. Gente. Rodrigo, obrigado. Um beijo a todo mundo. Boa noite, Obrigadão. galera.
Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gratidão. Ai, Tchau, gente. tchau.